Fala, dentista! Seja bem-vinda ao AlvoCast, o podcast essencial para dentistas e proprietários de clínicas odontológicas que desejam elevar o nível das suas clínicas a um novo patamar. No decorrer dos episódios, nós vamos mergulhar no universo do marketing odontológico, falar de treinamentos de vendas eficazes e, principalmente, a gestão empresarial inteligente. Eu sou Natália Alcatrão. Eu sou o Samuel Nóbrega. E nós somos os proprietários da Alvo Mídia Digital, uma agência de tráfego especializada no ramo odontológico. Bom, a gente separou hoje para o nosso primeiro episódio como um todo algumas estratégias que, se forem aplicadas a partir de agora, elas podem de fato abrir portas para a sua clínica. A gente separou 7 chaves, que são 7 pilares. Se bem estruturados, bem consolidados, eles com certeza vão causar um efeito dominó e todo o restante vai se reverberar e as coisas vão fluir como um todo. Dando início aqui ao nosso tema de hoje, a primeira chave que nós separamos é o CRM. E muitas pessoas já estão familiarizadas com isso, muitos proprietários já aplicam o CRM dentro da clínica, mas a gente pensou aqui em como o CRM ele pode ser usufruído de uma maneira que transcenda os principais dados, o nome, e-mail e telefone que todo mundo já está acostumado a preencher diariamente no decorrer da rotina da secretária. Então vamos lá, aqui dentro da Alvo, nós utilizamos o Monday. E a gente sabe que muitas pessoas utilizam outras plataformas gratuitas ou não. Mas independente disso, o contexto hoje não é trazer a principal marca, a principal plataforma, e sim como manusear essa ferramenta ao ponto de essas informações elas renderem faturamento para você. Então vamos lá, pensando num cenário, primeiro aqui trazendo, de preenchimento da rotina da secretária. Trazendo aqui para o Samuel, como que você enxerga hoje o CRM sendo uma ferramenta para o trabalho dentro da rotina da secretária? Bom, o CRM ele é uma ferramenta que é essencial para todo negócio, né? Eu parto da premissa que se você tiver as informações organizadas, isso vai te poupar tempo e, por consequência, vai te trazer retorno, vai te trazer dinheiro. Um exemplo disso é os dados de pacientes que já compareceram na clínica. Então, se eu tenho uma base de 1 ano de clínica e de pacientes que já fizeram tratamento comigo, que já fecharam serviço comigo, o que eu tenho que fazer? Eu posso criar relacionamento com esse paciente, com essa base. Então, eu posso mandar um e-mail, eu posso efetuar uma ligação para entender como é que está o paciente, e tudo isso vai me gerar um pertencimento com a minha marca, um pertencimento ali regional com a minha clínica. Isso vai trazer, por consequência, uma recorrência desses pacientes. Tanto uma recorrência deles voltarem, tanto uma recorrência deles fazerem uma indicação. Então isso vai gerar um marketing boca a boca natural. O relacionamento ele é a parte fundamental entre a clínica e o paciente. E o CRM ele é uma ferramenta que vai fazer com que a gente tenha essa organização desses dados para que a gente possa ter uma interação mais rápida com os nossos pacientes. Como você acabou de falar, atualmente aqui na Alvo nós usamos o Monday, mas existem milhares de ferramentas, principalmente voltadas para o segmento odontológico. Né? Então, o Monday ele foi adaptado, foi criada uma estrutura exatamente para atender o dentista nesse ecossistema de informações. Então, a gente consegue ali mapear os pacientes que de fato agendaram, os pacientes que compareceram, os pacientes que tem que fazer uma nova repescagem com eles. Então, organização, eu parto sempre desse pressuposto que organização traz resultado, traz dinheiro. Né? É legal a gente parar para pensar quando, tem um sistema, estou fazendo o registro, já se encaixou na rotina da secretária, ela já está habituada, independente de qual seja o CRM que você utiliza. Mas o que fazer com esses dados? Tá tudo preenchido. Eu tenho aqui a planilha do mês inteiro, de agosto, de setembro, de outubro. O que eu faço com, a etiqueta de não compareceu, esse dado de não agendou, esse outro dado de não fechou o procedimento? Como que eu olho para esses dados, para essas informações e eu, a partir disso, tomo ações práticas com base no CRM? O relacionamento que eu trouxe aqui foi só um pequeno exemplo de tudo aquilo que a gente pode explorar desses dados. Sim. Então, o paciente que, por exemplo, está em cima do muro. Eu posso ter ali
milhares de contatos, milhares de leads para trabalhar ao longo do mês, de pacientes que compareceram, mas, ele tá em cima do muro, ele não fechou, ele tá inseguro com o valor, ele tá inseguro com o teu serviço, com o que você vai entregar, e aí nada mais do que ter uma organização pautada com esses dados, para a gente conseguir entrar em contato e fazer a melhor abordagem, né? Então a tua secretária, que vai abordar bastante aqui sobre a secretária, sobre alguns pontos ali que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia com ela tem que ter essas informações de forma precisa e de forma rápida, para que ela possa entrar em contato e te ajudar nessa gestão diária de agendamentos e de comparecimentos. E é muito legal que quando a gente tem um compilado de dados, a gente tem como se fosse realmente uma estrutura para ser replicada depois. Então, por exemplo, tenho ali o preenchimento do procedimento X, tenho aquela base de dados naquela época do ano, como eu replico isso para uma outra unidade, como eu replico isso para um novo procedimento da clínica, como eu replico isso para uma nova pessoa que está chegando para a parte do atendimento. Então, tendo todas essas métricas, a gente entende os melhores horários de atendimento, a gente entende a melhor abordagem, a gente entende dentro do funil onde é que essa pessoa ela não está avançando. Então, de repente, não está dentro do universo da secretária, e sim essa pessoa está parando na etapa do orçamentista, por exemplo. Só que pelo achismo, pelo achômetro, a gente não chega em ação prática alguma, né? A gente simplesmente pensa que a fulana não está tendo uma boa performance e quando vai perceber é o dentista orçamentista que não está convertendo aquele procedimento. Então, tendo realmente essa gordura de dados, as ações elas são pautadas em métricas e não pelo achismo, né? Isso é um ponto muito interessante. Trazendo esse reforço do relacionamento que Samuel abordou ali no começo, a gente entra num ponto que é muito falado aqui internamente da Alvo, sobre expectativa e superar a expectativa. Então, qual que é a expectativa de um lead quando ele busca uma clínica odontológica? Então, ser atendido, solucionar o problema, encerrou ali o procedimento. Talvez naquele mesmo ano ele volte para fazer uma limpeza, talvez ele indique para o filho ou para a mãe, talvez ele nunca mais volte. Mas o que seria superar essa expectativa dele? Depois que já deu tudo certo, já fez o pagamento, já encerrou esse contato, a retomada do relacionamento, a retomada dessa repescagem, né, esse ponto de contato, ela supera a expectativa. Então, peraí, eu não tenho mais nenhum vínculo com aquela clínica e ela tá me mandando feliz aniversário. Eu não tenho mais nenhum vínculo com aquela clínica, ela tá perguntando se o meu filho tá tudo bem depois da cirurgia. E como que a gente tem esses dados? Dentro de algum local organizado, né? Como que eu sei a data de aniversário de todos os pacientes? Como que eu sei a situação de vida que ele está enfrentando? Claro, tudo isso é colhido durante o atendimento, mas isso tem que ser registrado. Porque se ficar na nossa cabeça, não dá para confiar nisso, na cabeça de uma secretária, isso vai se perder, é uma informação que não é escalável. Então, para a gente conseguir replicar tudo isso, replicar essa estrutura a longo prazo, né, não só ali dentro do mês, mas por meses, por semestres e anos, a gente tem que fazer esse registro. E o CRM, ele é uma ferramenta muito bacana para isso. Trazendo uma outra pergunta, tá? A gente trouxe aqui bastante em cima do CRM, como a secretária ela utiliza tudo isso, como que ela consegue trabalhar com base nesses dados, mas pensando no gestor, no dentista, Samuel, como que o dentista ele consegue utilizar o CRM para outras frentes dentro da clínica? E aí você pode trazer o contexto da Alvo, como a gente utiliza isso em relação ao ensino, em relação à nossa cultura, como que o CRM ele ajuda o gestor em outras áreas? O CRM ele é uma ferramenta que a gente falou agora há pouco, para mensurar etapas tanto do funil quanto o histórico desse paciente. Então, o paciente que vai estar entrando na clínica, a tua secretária, ela deve registrar pontos primordiais. Por exemplo, eu vou fazer uma ligação para um lead e vou falar com ele para agendar a consulta para amanhã. Eu tenho a agenda para amanhã aqui na agenda da clínica, do doutor. Beleza. Como é que esse paciente está? Qual que é a dor dele? Qual o problema que ele está passando? Qual é o principal ponto que ele não está conseguindo resolver mediante essa dor, que a tua clínica pode ajudar? E isso tem que estar registrado. Sim. Por quê? Porque a comunicação ela deve ser pautada em cima dessa dor
desde a primeira etapa do funil até a última etapa do funil. Que é a última etapa do funil, no caso, estou falando do dentista que vai fazer a avaliação, que nós chamamos aqui na alvo do dentista orçamentista. Então, essa última etapa, ela deve ser pautada nesse histórico que a tua CRC, que a tua secretária fez com esse paciente. Então, na etapa fundamental, respondendo a tua pergunta, Natália, do gestor, é essa etapa, mensurar a dor, mensurar principalmente a parte da comunicação, ela deve ser da primeira ponta do funil até a última ponta do funil, a mesma coisa. Então, o dentista que vai fazer essa avaliação, ele deve entender qual foi a primeira dor, qual foi a premissa desse paciente que ele trouxe lá atrás, lá no início, e trabalhar em cima dela. Então, na clínica, a gente tem que ter um sistema simples, eficaz, que traga esses pontos. E, acima de tudo, encaixar as pessoas, encaixar a nossa equipe, o nosso time, para que nós consigamos usar essa ferramenta da melhor maneira possível. Legal. Então, as pessoas têm que estar integradas nesse processo como um todo. Então, não adianta só ter o Monday, ter qualquer outro sistema de dentista para clínica, para estar usando e não adianta nada, se a gente não está usando da melhor maneira possível. A ferramenta ela é o meio para que nós possamos unificar a comunicação. Então, aqui na Alvo nós temos o nosso time de vendas, por exemplo, e todo mundo tem ali, detalhe por detalhe do proprietário, do dentista que a gente está conversando. Sim. Qual foi o último ponto? Qual foi a última dor dele? O que aconteceu? Né? Qual é o ponto que a clínica dele está hoje? Ligou, não ligou, atendeu, não atendeu? A gente tem que saber tudo o que está acontecendo para entender, acima de tudo, o nosso funil. Foi um ponto que você comentou que é um ponto essencial para estar resolvendo na etapa de vendas, até chegar no dentista que vai fazer a avaliação. Então, o funil ele tem que ser avaliado desde a parte de conteúdo que eu faço no Instagram, desde a parte do tráfego, atendimento, comparecimento, um atendimento com excelência também dentro da clínica, dentro da unidade. Então não adianta eu só agendar e eu não atender bem quando esse paciente chegar. Sim. Né? E tudo isso pode ser mensurado através de uma plataforma simples e, como eu falei, reforçando, se as pessoas estiverem integradas, usando essa plataforma com o melhor meio possível, aí a gente tem uma comunicação eficaz onde todo mundo na clínica fala a mesma língua. Legal esse reforço de integração, porque a gente trabalha bastante a comunicação assíncrona pelo sistema, né? Então, vamos supor, a secretária Jaqueline fez o agendamento ali com a dona Maria, ela trouxe que o esposo dela teve um infarto recentemente, então por isso que ela vai ter que reagendar e tudo mais, e aí de repente passou o tempo necessário, ela entra para a base do funil da clínica. Então ela aparece ali, ela comparece, na verdade, na consulta e o dentista X vai fazer o atendimento. Olha só que interessante, eu posso simplesmente tratar bem essa pessoa e olá, dona Maria, como que você tá, qual que é o seu problema e tudo mais, mas eu posso fazer a retomada desse atendimento de uma forma mais personalizada. Se eu tenho esse registro da informação unificado, o dentista X, o dentista Y, a secretária tal, todo mundo consegue acessar todas as informações de uma mesma forma. Então não fica aquele ruído na comunicação. Esse Sim. dentista, ele pode trazer essa retomada de como que tá o esposo da dona Maria, como ela tá se sentindo agora, como tá sendo a situação. É diferente, o atendimento ele se torna personalizado, não ao ponto de eu trazer novas perguntas e entender a relação daquela pessoa, mas de eu unificar a jornada de atendimento dessa pessoa. Essa pessoa ela vai entrar e perceber que, nossa, todo mundo aqui sabe da minha história, todo mundo entende o que eu tô passando. Sim, porque a gente tem registro, a gente tem acesso a essa informação. Isso torna o atendimento, desculpa te cortar, mas isso torna o atendimento 100% humanizado. Sim. Isso sai daquela premissa de chatbot. O chatbot são meios que podem ajudar na etapa inicial ali, quando é algo mais receptivo, onde o paciente vai chamar, mas a gente tem que ter uma pessoa falando com o paciente. Com certeza. E trabalhar o que você falou, eu achei muito, muito interessante esse ponto, a jornada do atendimento. Uma jornada do atendimento humanizada vai trazer fidelidade desses pacientes Sim. e indicação. Com certeza. É uma coisa fundamental. E além de tudo, pensando em faturamento, que é o ponto principal, é essa visão de ter um retorno, não somente um esforço, mas algo que gera esse retorno, isso é escalável.
né? Se de repente entrarem novos dentistas, entrarem novas secretárias, se de repente mudar a logística interna da clínica, replicar para uma outra unidade, essa base de informações, ela pode ser replicada. Então a gente sai do fulanismo. Pergunta para fulana que ela vai saber te responder. Não, a gente tem um registro onde todo mundo tem acesso a uma mesma informação unificada e assíncrona, principalmente, que não dependa de ninguém estar ali presente para que as coisas funcionem. Então, acho que basicamente essa chave do CRM, ela abre não somente a porta da organização, mas a porta do relacionamento, da humanização, do faturamento como um todo, porque principalmente quando a gente registra as informações, a gente não depende de ninguém. Sim. Perfeito. Perfeito. Acho que a gente pode agora para a nossa segunda chave. Vamos lá. Segunda chave que a gente separou aqui para transformar a realidade e ser aplicada a partir de hoje é a supervisão. E quando a gente pensa em supervisão, a gente pode pensar em escalas diferentes, de acordo com o porte da clínica. Uma clínica menor, de repente, não vai ter um recurso para contratar uma supervisão ali ativa, porque não tem um quadro de colaboradores grande. Então, de repente, o próprio gestor vai ter que supervisionar. Uma clínica que já tem uma segunda unidade, peraí, aquele gestor já não consegue ficar presente 100% do tempo nas duas unidades. Então, parte do tempo, alguma coisa não está sendo supervisionada. E assim por diante. Então, eu queria trazer aqui a abertura desse tema, como que a supervisão, ela garante que todos esses processos, que todas essas etapas, elas sejam de fato realizadas. Bom, acima de tudo, a gente tem que ter o olhar para uma empresa, para um consultório, né, para um empreendimento onde as pessoas sejam autogerenciáveis. Sim. Né, esse é um termo bem usado no mercado. E essa questão de ser autogerenciável, ela parte do ponto inicial de se ter uma supervisão. Né, de se ter uma supervisão onde eu passei todos os processos, eu mensurei todos os processos, eu coloquei pessoas que se adequaram a esses processos, e aí sim, a minha empresa se torna autogerenciável. Claro, a gente está trazendo aqui em pontos totalmente teóricos e resumidos. Na prática é muito mais mão na massa, muito mais planejamento, execução. Mas a supervisão, ela parte do ponto mais simples que eu percebo aqui na operação, onde os dentistas ou os proprietários, eles ficam meio, muitas das vezes, imersos nos procedimentos, nos tratamentos, e muitas das vezes não consegue fazer essa gestão entre olhar para o financeiro, olhar para o atendimento, olhar para o detalhe que o paciente vai se encantar e querer voltar na clínica dele. Então são fatores que atrapalham entre a agenda do dentista e a agenda do dentista que tem que ser empresário também. Né? Então a melhor maneira de resolver isso é ter uma agenda separada por blocos de horários, né? Onde eu consiga fazer um pouquinho de cada coisa. Isso a gente está trazendo para um cenário, viu, Natália? Para um cenário onde a clínica é uma clínica de menor estrutura. Sim. Né? Tem ali de 1 a 2 dentistas, uma pessoa na recepção. Mas trazendo o ponto da supervisão, a gente deve trabalhar principalmente a parte do atendimento, supervisionar essa parte do atendimento. Redes sociais, as mensagens que estão sendo enviadas pelo WhatsApp, como que está sendo enviada. A gente está mandando muito texto copia e cola. Como é que a gente está fazendo esse trabalho? A gente está humanizando o nosso atendimento, e a supervisão do proprietário, do dentista, ela é fundamental, porque depois da pandemia, muita coisa mudou em relação ao atendimento. Sim. As pessoas hoje estão mais críticas, elas estão olhando mais no Instagram, estão olhando mais no Facebook, estão olhando no Google, está pesquisando mais se a tua clínica ela entrega um atendimento mais humanizado, se o Instagram está atualizado. Então tudo isso vai ser fundamental, onde a tua CRC, a tua secretária, faça um trabalho humanizado. E aí a gente vê isso aqui, que tem alguns pontos que os proprietários eles pecam nesse aspecto, que é olhar para esse atendimento de forma crítica, humanizada. A vírgula, o ponto, sabe, o traço, a letra maiúscula, a gente percebe alguns pontos
que ficam a desejar nessa jornada de atendimento, e que a supervisão do proprietário, o olhar do dono, nesse caso, ele é fundamental para que a clínica tenha resultado. Então, um exemplo disso que a gente pode trabalhar são os playbooks. Né? Então, se o proprietário tem mais de uma unidade, ele pode montar um ecossistema de playbooks, por exemplo. Criar ali playbook, no termo mais prático, são vídeos gravados dos processos. Tutoriais, exatamente. Tutoriais simples, práticos, onde eu coloco pessoas, onde vai estudar, e eu vou pedir relatórios, ou pedir dados, para que eu entenda se essa pessoa está aplicando, desculpa. Então, nesses pontos que a gente percebe que falta nessa gestão dessa supervisão da clínica. Então, os proprietários atualmente, a gente percebe assim, em uma grande parcela que a gente vê no mercado, desse amadurecimento do mercado, né, que não olha tanto para esse lado do atendimento e olha muito para o lado, muitas das vezes, em ter uma agenda mais de proprietário, de dentista, executando os procedimentos, né, e fazendo o mais básico ali, né, que é a parte da gestão. E é um desafio, né, conciliar essa agenda, principalmente quando a clínica está numa transição de pequeno para médio porte. Então eu deixo de eu exclusivamente atender, passo a ter mais uma pessoa, e aí consigo contratar uma secretária, e daqui a pouco eu consigo contratar mais uma outra pessoa. Então nessa fase de ajuste, de crescimento, é um desafio realmente conciliar esse tempo. Mas o que o Samuel está trazendo aqui, é interessante a gente pensar que muitas das vezes é esse detalhe que vai permitir que o seu avanço de crescimento em faturamento e tudo mais, ele seja encurtado. Então, ao invés de eu precisar de uma jornada muito extensa para conseguir esses resultados, pelo detalhe a gente pode virar esse jogo. Vamos trazer aqui alguns exemplos práticos de detalhes que podem passar despercebido na supervisão. Eu vou dar um exemplo de um outro nicho, porque eu acho que fica mais fácil quando a gente traz a metáfora e quando a gente pensa no negócio dos outros, né? É mais fácil da gente ver o erro do que muitas vezes dentro da nossa própria rotina. Vamos imaginar um salão de beleza. Então, dentro de um salão de beleza, eu tenho esse salão, tenho ali 2 cabeleireiras, uma manicure, uma atendente. Pessoal, tudo certo? Meninas, tudo ok? Tudo certo, agenda cheia. Tá fazendo ali pé e mão, fazendo o cabelo, tudo certo. Então, como gestora daquele salão, eu entendo que a operação está funcionando. E realmente, tem as pessoas contratadas, tem os clientes, está tudo funcionando. Quando eu entro para supervisionar, eu percebo que, de repente, a manicure está desperdiçando o esmalte. Eu percebo que 1h30 do dia, a atendente está mexendo no celular e ela não está atendendo. Eu percebo que a cabeleireira está usando mais shampoo do que era necessário. Não precisa ter aquele desperdício de shampoo. Então, percebe que numa totalidade, a operação funciona. Mas quando a gente entra com uma supervisão detalhada, a gente percebe desperdício, a gente percebe que muitas das vezes a pessoa não está aplicando o que é o processo correto da clínica, o que foi instruído. Então, ok, a operação está funcionando, está tendo agendamento, está tendo comparecimento, está tudo certo. Nem sempre é por aí. Quando entra para supervisionar, percebe que aquela pessoa ficou 2 horas sem resposta no WhatsApp. Isso acontece muito. Percebe que aquela pessoa, no decorrer da conversa inteira, não foi chamada uma vez pelo nome. Percebe que aquela pessoa que está ali no WhatsApp perguntando, falando que está com dor, não recebeu um boa tarde, tudo bem. E isso, se não tem uma pausa na agenda para entrar no detalhe, a gente não consegue ver. Porque a gente é engolido pela rotina, são muitas coisas. A operação exige muito dessa energia. Essa energia do todo, né, do macro. Mas é esse detalhe que faz a virada de chave. Aqui na Alvo, dentro do nosso processo de vendas, a etapa da supervisão, ela exige tanto que... Vou dar um exemplo aqui prático para vocês entenderem como que, de fato, o detalhe ele faz diferença. A gente já teve menos resposta dos leads, né, dos nossos clientes, mandando o ponto de interrogação numa outra linha. Então, se eu perceber que eu mandar o ponto de interrogação numa linha, separado da pergunta, é diferente a interação. Se eu usar esse emoji, é diferente a interação. Se eu responder nesse horário e não na hora do almoço, é diferente a interação. E como que a gente consegue ter essas métricas, ter essa percepção? Com teste, supervisionando, testando. Mas eu já chamei todo mundo, as pessoas não estão me respondendo. Peraí, então chama pelo nome nessa frase e nessa outra frase. Vamos inverter aqui a ordem.
para de usar esse emoji, usa esse outro. E como que a gente pensa nisso, tendo realmente essa pausa do dia para poder supervisionar. Um ponto interessante que eu queria dar abertura aqui ainda em relação a esse tema é sobre como a supervisão ela traz também um viés não só de execução de tarefa e de estar certo ou não, Samuel, mas de um sentimento de acolhimento da equipe. Né, da pessoa sentir que, peraí, tem alguém olhando para mim, tem alguém cuidando de mim, tem um zelo por parte da empresa, eu não estou aqui sozinha. Isso faz total diferença. Então, trazendo para a realidade das clínicas que a gente atende hoje e do que a gente recebe de feedback das secretárias, queria que você falasse um pouquinho das clínicas que têm uma supervisora exclusiva, como que isso é diferente? Como que a supervisora ela consegue fazer a ponte entre os proprietários e, de fato, as secretárias como um todo? O resultado. São as clínicas que mais têm resultado. Legal. As clínicas que tem uma pessoa que está fazendo essa gestão diária para o proprietário e que o proprietário também está ativo com essa pessoa, os resultados são exponenciais. A gente tem casos aqui que já faturou mais de R$500 mil ali no mês, com uma supervisora dedicada, participativa, ajustando os processos, alinhando as meninas do comercial. Então, os resultados dos clientes oculto, né, que a gente fazia na época com essas clínicas, eram extremamente satisfatórios, porque tinha uma pessoa ali que estava nessa ponte. Então o olhar que você trouxe é o olhar ali do detalhe. Né? Então todo dia eu preciso olhar um pouco o atendimento do meu WhatsApp. Sim. Todo dia eu preciso ouvir uma ligação. Como é que essa pessoa está falando com o meu paciente? Né? Um exemplo prático disso, se deu uma metáfora, é aquela hamburgueria, me ajuda a lembrar o nome? Conta um pouquinho mais. É do Grupo Jerônimos. Madeiro, Grupo Madeiro, isso. Desculpa, gente. Grupo Madeiro. Então, do Grupo Madeiro, eles têm uma gestão extremamente eficaz no sentido de qualidade. A central deles mostra várias telas com todas as unidades, todas as lojas, entendendo se tem teia de aranha, se tem algum lixo no cima do balcão. Então, uma empresa desse porte, é um exemplo muito bom para a gente trazer aqui, desse porte, tá pegando no detalhe também. Né? O sucesso está no detalhe, está na vírgula, no ponto. Então, essas clínicas que fazem essa gestão, a gente percebe principalmente no time, secretárias, né, dentistas, muito mais motivados do que clínicas que têm um processo mais robotizado. Né? Aqui na Alvo já temos mais de 300 clínicas, né, ao longo de toda a nossa jornada, então a gente tem esses dados aí para passar com total clareza e propriedade, né, do que a gente já viu no mercado. Então uma clínica que tem uma hierarquia, né, mais robusta, mais ajustada, com processos e pessoas dedicadas em olhar o detalhe, vai sair na frente. Vai sair na frente, pode ter certeza. Então acho que é um tópico bem bacana para a gente ser abordado. E a gente tem um ponto também, né? Se a gente não tem tempo, então a gente também está falando aqui dos dois cenários. Do dentista que, infelizmente, não tem essa equipe grande, está ali no início. Sim. O que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente pode fazer uma agenda de blocos, mas eu tenho que fazer a minha supervisão todo dia. Eu não posso abrir mão disso. Porque se eu abro mão disso, eu perco a mão do meu atendimento humanizado, eu perco a mão dos dados que estão lá no CRM. Se eu fiz todas essas etapas, eu perco a mão. Eu não vou conseguir entender como que está sendo a minha operação, como que está sendo o meu funil. Né? O que a minha secretária está fazendo que possivelmente não está me trazendo retorno. Será que ela é a pessoa correta? Será que ela é a pessoa que de fato tem o perfil de atendimento? Então todos esses pontos eles vão ser observados no detalhe com uma supervisão próxima e uma supervisão humanizada. Legal esses pontos quando a gente pensa em relação a ser a pessoa certa ou não. E de forma generalizada a gente tende a culpar os terceiros, né? Então, não tá tendo resultado, fulana não é boa o suficiente. E aí quando a gente entra com os processos, entra com as métricas do CRM, entra com a supervisão detalhada, muitas das vezes a culpa ela tá aqui do outro lado.
né, da supervisão, do ajuste, do treinamento? Será que essa pessoa, ela recebeu as instruções necessárias para ela executar o trabalho dela? Será que essa pessoa, ela entendeu de fato como que funciona a realidade dentro da clínica, ou ela sai atendendo de uma forma ali automática, sem ao menos pensar nos valores primordiais, no que é a base, do que lá no começo fez sentido para que o negócio ele fosse inaugurado, né? Então essas verdades, essa missão, esses valores, eles precisam estar aplicados no dia a dia dessa pessoa, mas isso só acontece se de fato ela for supervisionada. Muito interessante esse tema, e ele faz total link com a nossa terceira chave, que é a chave da cultura e do engajamento. Um ponto muito interessante é que, em alguns momentos, né, ouvindo tudo que a gente está falando aqui agora, de repente o dentista ou o gestor ele pode estar se pensando, tá, ok, eu vou entrar para fiscalizar, eu vou separar um bloco na minha agenda, vou me esforçar um pouquinho mais, até o final do próximo mês eu vou contratar uma supervisora, mas eu não sei se a minha equipe vai gostar de receber feedback, não. Eu não sei se as pessoas vão estar abertas a ouvir o que eu tenho a dizer. E aí que entra, de fato, a cultura e o engajamento desse time. Como isso pode mudar a realidade de quem é o líder e de quem é o liderado, né? E pensando aqui na jornada da Alvo, de toda a transformação que a gente vem passando no decorrer desses anos e das clínicas que a gente atende, queria, Samuel, que você falasse um pouquinho como que a cultura, ela transforma a rotina de trabalho, de fato, de quem está trabalhando ali na clínica, e como isso, de alguma maneira indireta, reflete também nos resultados dessas clínicas. Alguns exemplos onde a gente já percebeu no mercado, a gente percebeu em algumas empresas, é que na grande maioria as empresas não têm cultura, as clínicas, muitas das clínicas não têm cultura, por falta, muitas vezes a gente pode falar aqui de conhecimento, de essa informação de não ter chegado aos proprietários, né? Então, a cultura, ela abre uma margem de pertencimento, onde eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma empresa que se preocupa com os meus valores, que se preocupa com o que eu penso, com o que eu acho. Legal. E isso faz com que eu tenha um amor e um apreço maior pelo lugar onde eu trabalho. Então isso faz com que os negócios se tornem muito mais autogerenciáveis e, acima de tudo, onde eu tenho pessoas felizes. Né? Um exemplo, a gente pode falar de empresa grande aqui, um exemplo disso, o Google. Né? Tem uma cultura muito forte em pessoas. Né? Tem várias empresas dos Estados Unidos que a gente já percebe que isso é algo já mais natural. Aqui na Alvo a gente implementou algumas coisas, né, que a gente percebeu que as pessoas interagem mais, engajam mais, né? E isso faz com que os resultados, tanto das pessoas quanto da empresa, se tornem muito maiores. Então, a gente colocou hoje aqui uma cultura de estudo, por exemplo, onde todo mundo ali gosta de estar participando dos eventos. A gente tem ali nossos CODs, né, que são colaboradores de desenvolvimento. A gente trabalha ali leituras específicas ou cursos específicos onde a gente precisa trabalhar algum ponto exclusivo no setor. Então tudo isso tem que ser construído dentro da clínica, no dia a dia da clínica. Então vai muito dos valores onde os proprietários têm como base. E isso deve ser transformado em rituais, né, em eventos dentro da empresa, envolvendo as secretárias, envolvendo os dentistas. Né, coisas simples, que pode dar um exemplo bem prático aqui. A cultura do cafezinho. Então toda sexta-feira, às 4 horas, eu sento com os meus dentistas, eu sento com a minha secretária e vou tomar um café. Vamos falar um pouco mais de algo que não seja de trabalho. São 10 minutos. Né, mas isso vai fazer com que a pessoa se sinta ouvida e tenha também um envolvimento maior com parte desse time. Isso vai fazendo com que a gente tenha um pertencimento com a clínica e com o negócio. Legal trazer esses pontos, porque quando a gente pensa em cultura, né, até quem está aqui nos ouvindo pode pensar, claro que minha clínica tem cultura, é lógico que eu tenho a minha própria cultura, mas quando a gente pensa em rotina,
Será que o exercício dessa cultura, ele está sendo praticado? Então, ok, eu tô aqui para transformar vidas, eu quero impactar a transformação da jornada dessa pessoa. Mas como que a gente vive isso de forma prática? Se a pessoa ela entra para trabalhar, ela faz a execução do setor dela e isso não é pregado, isso não é vivenciado de uma forma real. Então, os rituais, os exercícios, os eventos, esse momento do cafezinho que Samuel trouxe como um exemplo, dentre tantos que podem ser viáveis dentro da sua clínica, eles de fato vão transformar esse campo das ideias, da missão, visão e valores em algo real, onde a pessoa ela realmente sinta isso na rotina de trabalho dela. E interessante a gente também pensar que a cultura ela é algo a ser vivenciado sempre. Então, não, a partir de agora eu quero a cultura da educação aqui dentro da minha clínica. Quero que todo mundo se autodesenvolva. Pronto, falei isso esse mês, a gente criou aqui algum exercício, alguma coisa, mês que vem já não tem mais nada. Então, não, a cultura ela precisa ser vivenciada a curto, médio e longo prazo, tá? E, claro, vai ser um momento de adaptação, uma transição. Se isso não está sendo pregado hoje dentro da clínica, pode gerar um estranhamento. Peraí, até ontem ninguém falava nada, agora quer que eu me desenvolva? Ou a cultura do bem-estar e diversão, a gente quer que seja um clima muito leve, descontraído. Peraí, até ontem ninguém me dava bom dia, ninguém fazia uma piada, e agora é todo mundo legal? Então, claro, isso tem que ser pensado por parte da liderança. Se tiver ali a hierarquia com supervisores, com gerentes, enfim, isso precisa ser otimizado como um todo mundo precisa estar alinhado para falar a mesma língua, e que de fato a cultura seja vivida de uma forma igual. Não dá pro líder viver um tipo de cultura que de forma prática não chega até a secretária, né? Então, que cultura é essa? Que ruptura é essa dentro da própria cultura da clínica? E aí, de fato, a segregação e não é o maior objetivo. Então, sim, é claro que a gente acredita que vocês pensam em alguma coisa, que vocês acreditam em algo maior dentro da clínica, mas o exercício prático desse ritual, de como que a equipe ela pode se engajar, tem muito a ver com a supervisão, que foi a chave anterior, onde essa pessoa, ela entende o propósito maior dela estar sendo supervisionada, ela entende o propósito maior de ter tido uma da atividade. Então, tendo esse reforço de algo maior vivenciado, de fato, na rotina de todos os membros, de todos os colaboradores, essas pessoas vão entender o motivo de serem supervisionadas. Elas entendem que essa parte do processo, ela vai garantir um resultado maior de qualidade, né, que vai chegar nessa ponta final. Peraí, se eu quero gerar transformação na vida de alguém, eu quero gerar a melhor transformação na vida de alguém, eu quero o meu melhor atendimento, o meu melhor modo de falar, o meu melhor modo de me vestir. Percebe que todas as correções que seriam desconfortáveis por parte da liderança, elas têm um porquê, elas têm um motivo. Eu quero algo maior, se esse for o propósito da clínica em si, né, que a gente está trazendo o exemplo. Mas a cultura vivenciada, ela vai garantir uma supervisão adequada, né? As coisas, elas começam a se complementar. E essa terceira chave, ela também faz gancho com a nossa próxima chave, a chave 4, que é o treinamento e capacitação dos colaboradores. Pensando em tudo isso, num cenário onde os dados eles são registrados, a supervisão ela entra e acompanha, as pessoas elas estão unidas por um propósito maior, através da minha cultura. Nossa, eu tenho um time perfeito, e aí para por aqui? Muito pelo contrário. Quando a gente tem uma equipe técnica, então de repente, fazendo aqui o gancho para o Sama falar um pouquinho mais desse tema, peraí, eu tenho uma secretária muito bacana que tá atendendo bem, eu tenho um dentista orçamentista que tá convertendo, eu tenho a supervisora que tá conseguindo gerenciar as duas clínicas, tá perfeito. Como essas pessoas evoluem? O que elas podem melhorar se dentro da área de atuação técnica delas, elas já cumprem com o que eu espero? O que essas pessoas elas podem se desenvolver ao ponto da clínica alcançar um sucesso ainda maior, Samuel? Bom, vamos entrar em alguns pontos aqui. Isso vai depender muito da visão do nosso dentista, do nosso proprietário que está ouvindo a gente. Uhum. Mas os negócios que funcionavam há 3 anos atrás não são os mesmos processos que funcionam hoje. Então a empresa ela tem que estar preparada para o futuro. Sim. Sempre. E o futuro se começa no aqui e no agora, no estado presente. Então o que eu posso fazer hoje? O que eu posso plantar hoje
para que a minha empresa, para a minha clínica, ela esteja preparada para o futuro, para daqui a 3, 4 anos. Porque o mercado é volátil, ele vive mudando. O que tem de clínica hoje no Brasil, a cada esquina a gente vê uma clínica. A concorrência hoje está muito acirrada. Então, qual que vai ser o meu diferencial? Qual que vai ser o ponto que vai me destacar dessa concorrência? A gente fala um pouco tanto de, principalmente das franquias, né, que a gente está vendo hoje, que está abrindo assim, com uma coisa muito, muito rápida, o crescimento está sendo no Brasil, tanto de profissionais formados, quanto de clínicas que estão abrindo. Então, esses pontos, do que vai me destacar, ele deve ser trabalhado com o meu time. Então, eu quero ser reconhecido pelo meu bom atendimento, eu quero ser reconhecido porque eu só atendo público classe A, eu quero ser reconhecido porque eu só atendo um público mais popular, mas eu tenho uma pegada, eu tenho um jeito de atender esse público que só eu tenho, ninguém tem. Eu tenho algo diferente para entregar. Então, todos esses pontos, eles têm que ser trabalhados com uma dinâmica e com uma cultura de estudo. Então, o que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que mexer na minha clínica? Eu tenho que fazer, dentista, eu tenho que fazer uma especialização diferente, porque eu não atendo, por exemplo, implante, eu só atendo aparelho? Não sei. Então, isso é algo mais para a gente ter como reflexão. Quais são os processos, quais são os detalhes, as tarefas, as coisas que eu tenho que fazer, que se eu fizesse, mudaria o restante, né? Mudaria o todo. Então, a cultura de estudo, ela parte do princípio onde eu tenho que melhorar um pouquinho a cada dia, alguma coisa dentro do meu negócio, e que essas pessoas que estão comigo, elas têm que caminhar junto também nessa pegada de cultura. Porque se eu estudo, eu como líder estudo, as pessoas que estão comigo também têm que fazer parte disso, elas têm que evoluir também. Aí a gente tem que entrar num ponto que a gente percebe no mercado, que tem uma resistência em relação, e se as pessoas saírem? Mas aí a gente pode fazer a pergunta também, e se elas ficarem? E se elas ficarem e trouxerem resultados para o meu negócio? Sim. Ou se o tempo que elas ficarem, elas trouxerem resultados para o meu negócio? Né? Ou se o tempo que elas ficarem também trouxerem resultados para elas e para o meu negócio. Então é uma troca. Né? A gente não consegue controlar o futuro. Isso é muito de uma crença também, viu, Natália? Essa Sim. parte de se as pessoas saírem e se as pessoas pegarem o conhecimento só para si. Eu acho que essa jornada é uma troca mútua entre o colaborador que está trabalhando junto com a empresa e tendo esse pertencimento com a clínica, e do proprietário também que está aprendendo. Então, por isso que é sempre importante a gente ter uma cultura baseada em conhecimento, em uma jornada de aprendizado, onde eu, como empresa, ganho e o meu proprietário, meu colaborador ou colaboradora também ganha. Sim. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, se durante esse tempo, ou durante todo o tempo, se a pessoa ficar para sempre também, a gente não sabe, né? Os dias de amanhã, nem sabe se o negócio, daqui a um tempo, vai estar do mesmo jeito que era. Então, ou se vai estar com outras clínicas. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer sempre pensado no futuro, planejado. Onde a minha clínica quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? O que eu quero para a minha clínica? Quantos pacientes eu quero impactar? Então, acho que a cultura do estudo também parte de um princípio de propósito. Qual que é a chave que eu tenho que virar no meu negócio e onde eu quero estar com ele daqui a 3, 5 anos? Eu quero atingir toda a minha região, eu quero ser referência na minha região, eu quero escalar, eu quero continuar com a pequena estrutura. Sim. Então, tudo isso vai ter que depender também da visão do proprietário mediante essa jornada de troca com o colaborador. Legal. Então, mas assim, é uma coisa que a gente está falando aqui, porque a gente vive isso, acima de tudo, e a gente percebe que as clínicas que aplicam isso têm resultado. Tem resultado. A clínica que humaniza o atendimento,
a clínica que humaniza a relação com o colaborador, com a secretária, a clínica que tem uma dinâmica e uma cultura de estudo. Isso faz total diferença para um atendimento mais personificado, para pacientes de um ticket maior, para pacientes que vão indicar, para pacientes que vão trazer uma recorrência. Então é uma troca mútua. Legal esse tema, porque quando a gente pensa em capacitação, em treinamento, em especializações dentro do universo odontológico, isso já é muito comum, né? Se você entrar em qualquer perfil de dentista aleatório, vai ter uma foto dele em algum workshop, em algum congresso, vai ter foto de crachá lá nos stories. Então, por si só, dentro dessa área, já existe muita capacitação. Mas pensando em time, pensando em corpo coletivo, pensando em futuro, quais habilidades tanto eu como líder, como gestor, como dentista, como a minha equipe precisa desenvolver? Então, ok, eu já tenho o melhor dentista protesista, mas será que ele tem a melhor inteligência emocional para lidar com o time? Será que essa pessoa, ela tem habilidade de oratória? Será que essa pessoa, ela tem habilidade de vendas? De líder? Será que ele consegue liderar futuros protesistas? Como que está o desenvolvimento das demais habilidades como um todo? Então, a gente sai do campo técnico, pensa em expansão, pensa em outras áreas, pensa na roda da vida como um todo dessa pessoa, e a troca mútua, ela vai além do financeiro, ela supera essa fatia do dinheiro. Entram outros aspectos emocionais, mentais, o nível de conexão com essas pessoas e o impacto que realmente a gente vai gerar no nosso time, ele transcende o salário, ele transcende a rotina de trabalho. E a cultura, ela prega muito isso, porque se eu quero algo maior, eu preciso que essa pessoa ela tenha as habilidades necessárias para esse algo maior também. Formar líderes, no caso, exato, né? Exato. Então a gente tira do gestor todas as habilidades necessárias e a gente começa aos poucos a delegar isso para outras pessoas. Porque vai ter um limite de agenda, vai ter um limite de tempo. Ok, se já é o melhor gestor, já é o melhor líder, mas pensando em escala, tem um limite. Essas outras pessoas, elas vão precisar ter essas mesmas habilidades, caso você já tenha, essas mesmas habilidades que você tem, para que de fato o negócio ele continue a funcionar. Ou só vai funcionar se você estiver perto, ou só vai funcionar se você estiver ali, liderando naquele exato momento, né? Então, pensando em futuro, em larga escala, em mais pessoas, o time como um todo, ele precisa desenvolver essas habilidades, e o treinamento, a capacitação, a cultura de conhecimento, elas podem fornecer isso a curto, médio e longo prazo. Muito legal esse tema. Muito bom. Ele realmente transcende o financeiro, impacta vidas e gera transformação na jornada de vida das pessoas como um todo. Pensando em capacitação, em treinamento, a gente vai entrar agora numa chave que também, claro, tem um link com tudo que a gente está falando, mas que tem algumas crenças enraizadas e que pode gerar algumas dúvidas. É um tema até um pouquinho polêmico, mas que as pessoas, no geral, sabem que precisa ser feito. A gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre as redes sociais. E quando a gente pensa em rede social, já vem muita frase pronta, muita coisa enraizada dentro da área odontológica, de eu não quero aparecer, eu tenho vergonha de postar, eu não quero expor a minha vida, ou eu quero expor a minha vida, mas não quero expor os meus colaboradores, eu quero que fique só relacionado ao meu próprio nome. E dentro das redes sociais é muito engraçado pensar como essas crenças, na verdade, elas podem ser como um indicador. Ok, você quer centralizar mais dentro do seu próprio nome, então, por ser uma tela em branco, a gente pode direcionar as suas redes sociais para o seu próprio nome, trabalhar o branding dentro do seu próprio nome. E eu queria trazer aqui um gancho, Samuel, para a gente poder abrir de fato esse tema. Como que aqui dentro da Alvo a gente percebe que as clínicas mais atuantes, mais presentes, onde a secretária de fato ela é esse braço fortalecedor junto com o nosso time de social media, como que os resultados eles se reverberam de uma forma muito exponencial dentro das redes sociais. Bom, essa parte a gente vai cair no mesmo assunto, né, que a gente estava falando agora um pouco, humanização. Né? Então, assim, as clínicas, os proprietários que aparecem mais nos stores, que posta ali no feed,
que gera conteúdo para os pacientes, né, que passa uma autoridade ali para os pacientes, naturalmente eles vão ter mais resultados com tráfego, né? Então, se eu faço uma campanha de tráfego e levo pessoas para uma página de cadastro ou para o WhatsApp da clínica, naturalmente esse paciente vai querer pesquisar sobre a clínica. E aí se eu entro num shopping, por exemplo, e eu vejo a vitrine toda bagunçada, a vitrine que não tem produto direito, que tem poucos produtos, ou que não tem uma harmonia entre cores, não tá bacana para fazer com que eu entre, né? Não desperta o interesse, uma vontade de entrar. Naturalmente, ela vai perder o dinheiro, vai perder paciente. Então, estou dando essa analogia para o universo da clínica, né? Pegando uma vitrine de shopping e pegando ali as redes sociais, o Facebook, o Instagram, que são os principais hoje. Então, se eu não tenho, por exemplo, uma coisa bem simples que a gente consegue, todo proprietário consegue fazer hoje, tá? É uma coisa simples. Pega os pacientes que você tem mais relacionamento com eles, pega os pacientes que você já tem um maior contato, pede depoimento desses pacientes, grava depoimento, pede um por semana para cada paciente que você conhece e começa a postar isso. Naturalmente, você vai ter o Instagram com mais autoridade, mostrando esses pacientes que estão chegando ali pela primeira vez e se identificando com esses cases que você já atendeu. Então, eu estou trabalhando, acima de tudo, também a minha autoridade como dentista e o meu relacionamento. Sim. Né? A prova social. Então, assim, é um ponto bem delicado, porque tem dentista que não gosta de aparecer. A gente sabe disso, é um dentista é um perfil mais reservado, mais conservador. Só que o resultado, o sucesso, sempre estará fora da minha zona de conforto. Tá? Então, uma coisa fundamental, tem que saber que, beleza, eu não quero fazer, eu não gosto, tudo bem. Só que os meus resultados também, eles vão ser os mesmos. Tá? Então, o relacionamento onde o paciente vai entrar nessa rede social e ver um conteúdo mais raso, um conteúdo que não tem muita humanização, não traz ali... Quem é essa clínica? De onde é essa clínica? Pô, não tem nenhum caso de paciente aqui. Vai ter um choque ali. Uhum. E a gente sabe que o mercado hoje, a gente trouxe já alguns pontos em relação a isso, tá muito rápido, tá muito volátil. Então vai ter alguém na tua região aí, doutor, que vai estar fazendo uma rede social bacana, vai estar postando um conteúdo bacana, vai estar trazendo esse paciente para uma realidade humanizada. Sim. Né? E aí você está perdendo dinheiro para o seu concorrente. Então são coisas simples, viu, Natália? São coisas simples que a gente consegue estar aplicando, né, que muitas vezes não requer tanta energia assim. Então, pedir para um paciente, um depoimento de paciente, desculpa, para meus clientes mais antigos ali, Sim. que já tem um relacionamento, tem um contato maior, né? Eu postar uns stories todo dia, de manhã, e começar devagarinho. Estou falando aqui de degrau por degrau. Se a gente não tem tanta familiaridade em gravar, em aparecer, em falar, a gente pode começar aos poucos, né? Até uma boa pergunta, já enganchando aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Quais dicas você recomenda para aqueles dentistas que não conseguem aparecer, que tem essa vergonha, tem esse bloqueio ali de forma mais intrínseca mesmo, né? Mais interna. Legal. Esse tema, na verdade, ele renderia múltiplos episódios se a gente fosse pensar em dados, em sites de como aplicar, de como que entra, de fato, o serviço de social media em ação, o que fazer, o que postar, o que gravar, né? Tem muita coisa que são chaves, que futuramente, se forem abertas, claro, elas vão trazer um retorno e um impacto em todas as outras chaves que a gente trouxe até agora. Porque o poder de escala das redes sociais, ele sai do seu bairro, da sua avenida, da sua cidade, impacta a região, e aí daqui a pouco tem pessoas chegando de fora, né, pelo que você está dizendo. E tá ok, legal, entendi tudo isso. E como que eu faço?
né? Como que eu aplico isso dentro da minha rotina? Existem formas simples que, se você decidir realmente, não, eu sou dentista, não tenho esse perfil comunicativo, mas estou disposto a começar a gravar a partir de agora. Primeira coisa que você pode fazer, antes de entrar de fato para o perfil oficial da clínica, cria um outro Instagram, cria uma outra conta com um nome aleatório, onde as pessoas elas não te sigam, e você começa a treinar. E lá você pode trazer outros temas, outras coisas, para você treinar o seu vocabulário, treinar suas poses e a sua forma de se comunicar. Então, uma coisa de teste que você pode fazer ali por uma semana, pega todo dia e grava e mostra, e vai na praça e posta, e vai na padaria e posta, e ninguém vai estar vendo, para você se sentir realmente à vontade. Depois volta em tudo isso que você está postando e analisa. Peraí, nossa, naquele momento eu fiquei com um carão ali no story, ou não, eu fiquei muito longe, eu falei muito alto, eu mexi demais as minhas mãos. Então, faça essa autoanálise. É um exercício que pode gerar um pouco de vergonha, mas que você mesmo estará analisando a sua própria imagem. Então, não tenha crítica de ninguém. Esse é um exercício. Pronto, estou me sentindo mais preparado para fazer essa transição para o perfil oficial da clínica. Cria, dentro dos stories, um grupo de melhores amigos. Coloca todos os membros ali da clínica, coloca seus parceiros, seus colegas de formação, professores da faculdade, os pacientes mais antigos, e começa a falar com essa galera. Quem tá ali foi escolhido a dedo. Então você sente uma facilidade em comunicar com essas pessoas, né? Então, de repente, trazer ali, olha pessoal, entrando mais um dia de trabalho, nossa, passei um sufoco por aqui, tal sistema aconteceu tal coisa, você se sente à vontade em falar com essas pessoas. Depois essas pessoas, elas vão começar a te trazer mais feedback em relação a isso. Fulano, aquele tema que você trouxe foi muito legal, fala de novo sobre aquilo. Fulano, aquela dica que você deu do sistema em relação à secretária, eu nunca tinha ouvido falar, depois você me conta melhor. E aí você vai sentindo confiança, porque você recebeu, primeiramente, a sua autocrítica, e esteve mais pronto para receber a crítica construtiva de quem está realmente do seu lado e está pronto para abrir isso ao público. Abrindo isso ao público, a gente sabe que a rotina ela tem outras demandas, tem outros blocos de tarefas, e você vai precisar conciliar. Então, de repente, não vai ser viável todos os dias aparecer lá nos stories, gravar reels ou coisas nesse sentido dentro do próprio dia. Separa um bloco na semana e deixa isso produzido para a semana toda, por exemplo. Então, de repente, no domingo, criou ali o cronograma de temas dos stories dali da clínica. Então, segunda-feira eu vou apresentar algumas dicas sobre tal tema. Na terça-feira eu vou tirar as principais dúvidas sobre isso. Na quarta, mitos e verdades. Na quinta eu vou contar a história desse depoimento. E na sexta eu vou contar a minha história de formação, o desafio que eu superei. Pronto. Gravou tudo isso e tudo isso deixa pronto. Por que eu tô falando isso? Com tempo de qualidade, a gente consegue refazer se for necessário. A gente consegue colocar a roupa que se sente melhor, construir um cenário de uma maneira com mais cautela mesmo, porque se entrar para fazer logo de cara no ritmo da clínica, o que vai acontecer? Vai ter ruído, vai ter gente falando junto, de repente passa a secretária ali na frente e você já ficou com vergonha. Então, nesse primeiro momento, ainda faz de forma preparada. Por quê? Vai estar ali montadinho, né? Você consegue refazer. Nossa, deixa eu voltar nesse outro tema que não ficou tão legal. E aí pronto. Entra ali pro público, todo mundo visualiza de uma forma bacana, começa a receber o feedback agora de quem não é o seu grupo de melhores amigos. Está disponível ao público, todos os pacientes conseguem visualizar. E aí você vai perceber uma transformação sendo gerada. Nossa, doutora, eu não sabia disso, que bacana tal depoimento. E aí tudo aquilo vai estimulando mais autoconfiança ao ponto de, se tiver uma dúzia de pessoas na sua frente, você não tem medo de falar, você se sente confiante, você entende daquilo que você fala. De repente, para você, já não é um fator que te inibe, se tiver borrado, se a roupa não tá tão boa, se não tá com o cabelo ali em ordem, porque você sabe do que você tá falando e a transformação que você gera. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui são insights que podem ser praticados, que de repente, não somente na sua frente de atuação, mas o seu sócio ou mais algum colaborador ou a secretária entra também nesse circuito, aí vocês dividem o cronograma e aí como um todo vocês estarão ali de fato impactando a vida das pessoas e acima de tudo desenvolvendo mais habilidades, que é a chave anterior que a gente trouxe, da comunicação, da oratória, de se posicionar e claro, tendo as redes sociais ativas, trazendo esse retorno a curto, médio e longo prazo. Esse tema é muito interessante, ele abre portas, e portas, quando a gente pensa no cenário digital, são múltiplas portas, né? A gente não consegue mensurar o tamanho das vidas que a gente vai estar impactando, porque sai realmente da esfera física, e aí é um universo de mãos abertas.
Mais alguma coisa para complementar em relação a isso, Samuel? Não. Acho que o feito é melhor do que perfeito nesse cenário. Eu acho que é isso. Com certeza. Iniciar com os recursos que tem hoje, com as habilidades que tem hoje, e isso vai sendo treinável mais pra frente, né? Pra gente chegar no cenário ideal. Muito bom. Vamos agora pra nossa próxima chave? Vamos lá? A chave de número 6, networking. Tudo a ver com o tema anterior também, né? Abrindo aí essa conexão com os melhores amigos, com quem tá de fato disponível para crescer junto, né? Porque quando a gente pensa em grupo de pessoas, a gente pensa em crescimento mútuo, crescimento coletivo. E eu queria fazer aqui uma reflexão pra gente não se aprofundar tão a fundo, porque esse tema, ele também geraria aí um episódio específico, né? É um tema muito interessante. Mas como que o networking, quando a gente pensa em uma transição de clínica, que está saindo ali do pequeno porte para o médio porte, ele pode ser, de repente, a chave principal em cima de tudo isso. Eu tendo os contatos certos, as pessoas que vão me ajudar, as pessoas que vão me trazer insights, como que eu posso poupar o meu tempo aprendendo com os meus colegas, aprendendo com quem está ali à minha volta, Samuel? Bom, essa parte do network, ela é uma etapa fundamental. Aqui na Alvo a gente passou por várias situações onde o network, Sim, ele virou várias chaves pra gente, né? E pro universo da clínica, bem direto ao ponto, quais ferramentas o meu amigo, a pessoa que eu conheço, tá usando? E o que tá fazendo que ela tem resultado? Sabe? Então é uma troca justa. Vamos conversar, vamos bater um papo, me explica. Vou participar também de eventos para conhecer outras pessoas. Né? Vou lá pro CIOSP, que tem uma vez por ano. Então são pontos-chave onde eu vou conhecer outras pessoas e isso vai me proporcionar outros conhecimentos. sim. Então, a gente passou por várias situações onde a gente precisava saber pontos fundamentais sobre estratégias, sobre planejamento, e a gente não tinha esse conhecimento. Então a gente teve que buscar se relacionar com pessoas que já chegaram lá, que já tiveram acesso a esse conhecimento, né? E aí a gente não está pegando aqui também no ponto do interesse, Sim. mas é uma coisa natural, onde tem uma troca entre as partes. Então eu agrego e também sou agregado. Então é algo mais natural. Agora, não adianta eu querer conhecer novas pessoas se eu não estou no meio delas, né? Então até tem uma frase que águia anda com águia, né? Dentista tem que andar com quem ele quiser, claro, né? Não estou querendo trazer esse ponto, mas com pessoas que já chegaram lá, com outros proprietários, com outros dentistas que também já chegaram lá. Quais foram as chaves que eles tiveram que virar, tiveram que abrir, as portas que eles tiveram que abrir, que você talvez ainda não conseguiu. Sim. Então você tem que estar no meio dessas pessoas para você ter esse acesso. E legal pensar em interesse, né? Porque está muito relacionado a networking quando as pessoas não estão familiarizadas a se relacionarem realmente com pessoas do negócio, com pessoas da mesma área, do mesmo nicho. Duas coisas principais acabam surgindo aí na mente como crenças limitantes. A primeira delas é: eu não tenho nada para oferecer, né? O que eu vou contribuir com os meus colegas? Como que eu vou construir esse relacionamento? E a segunda delas é que eu não vou contar o que deu certo para mim porque ele é o meu concorrente e eu não vou querer expor isso não. E na verdade, quando a gente pensa em networking, mais uma vez trazendo esse reforço, é um crescimento coletivo. Com certeza você tem algum insight para trazer para a vida de um dentista que ele ainda não aplicou. Seja a esfera da supervisão, seja a esfera da cultura, seja algum evento que você já tenha participado e ele nunca ouviu falar em outra cidade, seja de repente mais um ponto de contato. Então, olha, eu não entendo disso, mas eu tenho um amigo que entende. Pega o contato dele aqui, você faz a ponte, e aí, olha só, um crescimento ainda mais exponencial. Então, primeiro de tudo, você sempre vai ter alguma coisa para oferecer. E tendo isso como ponto de partida, não é abrir o segredo para a concorrência se relacionar. Muito pelo contrário.
As pessoas grandes, elas estão juntas de pessoas grandes. As pessoas que chegaram lá, elas estão juntas de pessoas que chegaram lá. E elas trocam figurinha, elas trocam conhecimento. Tem pessoas que trocam, inclusive, os colaboradores. Chegou a um ponto de que, a fulana, a ciclana, tal empresa, essa é a empresa que eu utilizo, essa é a ferramenta que eu utilizo, esse é o meu script. Chegou a um ponto que os processos eles estão tão bem amarrados que não tem mais segredo ali por trás. Então, é muito interessante pensar, principalmente nessa fase de transição, é necessário poupar tempo. Você precisa poupar tempo. E poupando tempo com quem pode te ajudar de fato a alcançar esses temas, enfim, esse conhecimento como um todo, isso vai te ajudar a encurtar essa jornada de evolução da clínica. É um ponto muito interessante, rende aí um bate-papo muito extenso, Sim. né? A gente poderia trazer várias frentes, mas uma virada de chave reflexiva, tá? Para que você pense sobre isso, como que eu vou me aprofundar nisso, aplicando a partir de hoje, com certeza a sua clínica vai colher esses resultados também. Muito bom. Pensando agora na nossa última chave, para a gente encaminhar agora o nosso episódio para a parte final. E não menos importante, muito pelo contrário, essa chave ela é a base da nossa empresa, ela é a base daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente oferece como serviço também, porque nós acreditamos que a prosperidade ela impacta vidas, né? E o tráfego, sendo a sétima chave, ele é uma ferramenta meio de isso ser alcançado. Por que uma ferramenta meio? Porque ele não é a ponta final, ele não é a totalidade. Olha quantas chaves a gente trouxe aqui de CRM, de métrica, de supervisão, de rede social. Então ele é uma chave meio, um meio de potencializar. E eu queria, Samuel, que você trouxesse uma reflexão em cima disso, sobre uma crença que a gente já percebeu na nossa jornada de evolução aqui da Alvo, onde o tráfego ele vai mudar a realidade da minha clínica. Ele vai mudar os meus resultados. E por que o tráfego sozinho, ele não consegue mudar a realidade dessa clínica? E aí entra a frustração de muitos gestores, de muitos dentistas. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, por favor. Acima de tudo, eu tenho que estar preparado para receber o tráfego. Então, a gente falou de vários pontos aqui fundamentais que o tráfego vai potencializar isso. Então, a gente percebe que por esse mercado ser muito recente, Sim. ter evoluído agora recentemente, né, depois da pandemia, que teve esse boom, o tráfego pago para lá e tal. O que acontece? Muitos dentistas acham que a gente coloca 500, coloca 1.000 e vou ter 15 mil, 20 mil de faturamento. Isso pode acontecer, tá? Isso é uma possibilidade. Mas não tem passe de mágica. Não é... Sabe, eu coloco o dinheiro e volto a tirar pedido. Não é isso. Então, assim, a gente tem que entender que um dos mitos a gente tem que quebrar esse. Que tráfego pago não é caça-níquel, né? É o termo caça-níquel. Não é isso. Não é eu coloco 20 e volta 100. Claro que o objetivo é esse. Ele tem que ser esse o objetivo final. Só que eu tenho que estar com uma estrutura preparada para receber o tráfego. Eu posso colocar 20 e voltar 100. Só que o que vai estar chegando? Eu tenho feito um bom atendimento? Eu tenho colocado as métricas no meu CRM? Eu tenho trabalhado a minha cultura dentro da minha clínica? Eu tenho feito uma ligação de qualidade com a minha secretária? Eu tenho treinado a minha secretária? Eu tenho feito capacitação para converter esse paciente quando ele chegar na minha cadeira? Se tudo isso estiver amarrado, todas as pontas estiverem conectadas entre si, não tem como não ter resultado. Vai ter resultado. O tráfego ele vai potencializar, porque ele vai trazer pessoas da região onde eu tenho a minha estrutura pronta, tá tudo certo. Pode vir que eu vou conseguir converter esses pacientes. Então um ponto bem importante é entender que o tráfego não coloca 10 e volta 20, 100. Tem um processo. Tem etapas para se chegar nesse processo. O tráfego ele é um meio, como você acabou de falar, que vai potencializar toda a minha estrutura que já está pronta, arrumada, para converter esses pacientes. Então a gente percebe que o nível de expectativa, às vezes, de muitos doutores e doutoras, né, proprietários, ele é um nível de expectativa muito mais elevado com o tráfego, porque criou uma moda, né, no mercado, em falar que tráfego pago
é o que vai fazer virar o jogo. Só que se eu não estiver fazendo, como a gente falou aqui, de vários pontos, se a gente não fizer uma boa rede social, se a gente não fizer um bom atendimento, se a gente não humanizar internamente, se a gente não tiver uma boa comunicação interna, quando chegar esses pacientes, eu não vou conseguir atender. E aí, muitas das vezes, eu vou achar que o tráfego não traz resultado. Muito pelo contrário. O tráfego ele vai potencializar toda a estrutura que já está pronta e ajustada dentro da clínica. Um exemplo muito claro disso, que a gente já teve lá atrás, lá no nosso começo, foram alguns clientes ocultos, né? Que a gente já fez ali, que mostravam que as secretárias não tinham capacidade para atender naquele momento. Sim. Não entendiam das diretrizes de vendas, das metodologias de venda, né, que é um ponto que a gente trabalha muito forte aqui na Alvo, com todas as secretárias, é a parte de vendas, que é o que vai fazer com que a clínica tenha resultado. Não adianta eu fazer um bom tráfego se a secretária não sabe atender. Né? Não estou nem falando aqui que é a sua realidade, doutora, não, pelo contrário. Mas a gente percebe isso no mercado. Então a gente tem que trabalhar esse amadurecimento interno, quebrar essas crenças que o tráfego vai trazer dinheiro no mês que vem, que o tráfego é o que vai salvar a minha clínica. O tráfego ele vai ser o meio, ele vai salvar a tua clínica. Só que se você estiver fazendo todas as pontas anteriores, conectadas, ajustadas, secretária motivada, doutores e doutoras motivadas, que está atendendo ali os pacientes, comunicação redonda, rede social redonda, não tem como. O tráfego vai te trazer dinheiro. Legal pensar nessa palavra, né? Potencializadora. Quando a gente pensa em algo potencializador, pode ser para ambos os lados. Pro bem ou pro mal, vamos falar assim. Então, ok, no cenário ideal, estou potencializando o que já está bom. Bons atendimentos, bons agendamentos, boa entrada de fluxo aqui na clínica. Mas se o cenário ele não está tão organizado assim, eu vou potencializar um cenário caótico. Então, se eu não consigo atender 10 pessoas hoje, imagina 100 chegando. Sim. Serão 100 pessoas que não serão bem atendidas, 100 pessoas falando mal da sua clínica, 100 pessoas que, enfim, nunca mais voltam aí na sua região. Então, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Ah, então eu vou parar e me conformar com boca a boca, vou me conformar com a minha falta de pacientes aqui na minha carteira. Muito pelo contrário. Tem que estruturar. Estruturar para receber. Organizar a casa para receber as visitas. É o melhor cenário, porque quando Excelente. a gente pensa em um lead impactado, a gente pensa em uma rede de contatos impactadas. Né? Então, ali a Dona Maria que acessou o anúncio, ela tem uma família, tem os familiares, tem o pessoal da vizinhança, enfim, de lugares que ela frequenta, das Sim. redes sociais da Dona Maria. Então, uma vez que ela não foi bem atendida, isso se reverbera para outras pessoas de forma indireta. Então, o tráfego como meio potencializador de uma estrutura firmada, sólida, ele com certeza vai escalar esses resultados, tá? Então, é legal a gente pensar em todos esses cenários, porque, mas eu já trabalho as minhas redes sociais, já tenho essa frente bacana. Perfeito. Vamos potencializar? Eu já trabalho meu atendimento. Perfeito, vamos potencializar. Então, pensando como essa palavra potencializadora e trazendo para a realidade do que você vive hoje, você é melhor do que ninguém vai saber dizer como que tá esse cenário. Se ele vai potencializar para uma realidade bacana ou para uma realidade de caos. Um ponto que a gente percebe é que muitos proprietários de clínica ou dentistas, eles já têm uma secretária. Uhum. São secretárias que atendem bem na recepção, que falam bem, que ajustam todo o atendimento ali de forma mais passiva. Só que quando entra com um tráfego, não entendem da metodologia que tem que ter por trás da venda, para fazer esse paciente comparecer. Porque ele entendeu o anúncio, ele entendeu todas as diretrizes, só que não entendeu a parte principal, a dor dele. Eu não me conectei com a dor dele. Eu não me conectei com o problema dele. E uma coisa muito simples de resolver. Alguém que tenha essa aptidão de vendas, essa aptidão comercial, de falar com essa pessoa do jeito correto, para trazer esse paciente para a cadeira do doutor. Então uma coisa que a gente percebe é que as clínicas estão começando agora a enxergar esse momento, adaptando todo esse cenário para ter pessoas estratégicas que só atendam de forma técnica esses leads. Esses pacientes que vão estar chegando das redes sociais.
Porque o mercado funcionava muito como boca a boca, indicação, panfletagem. E tudo isso, boca a boca não morreu. Boca a boca, ele vai ser sempre um dos melhores tipos de meio de marketing para se fazer. Agora, todo o offline, ele deu uma caída. A parte do panfleto, a parte ali da rádio, tudo que funcionava alguns anos atrás não está funcionando mais. E aí, as secretárias, que muitas das clínicas tinham, era uma secretária mais passiva, né? Mais receptiva, atendia o telefone, agendava a consulta, fazia ali a marcação na agenda do doutor. Só que tudo isso mudou, porque agora tem que ser uma coisa mais ativa. Eu não posso mandar mensagem para o paciente no WhatsApp, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Eu não posso ligar para o paciente com um script pronto, onde eu vou estar falando de forma robotizada. Eu não vou estar humanizando, eu não vou estar olhando para a dor. Eu não vou estar personalizando o meu atendimento para falar com essa pessoa. Então são pontos chaves, cruciais, que nós temos que trabalhar no dia a dia, com uma gestão próxima, com pessoas que tenham essa aptidão e, acima de tudo, fiscalizando de forma sadia e saudável o progresso da pessoa, né? Ela tem que estar progredindo com a gente no decorrer desse processo. Então, esse amadurecimento do mercado, ele já está acontecendo, muitos doutores já estão olhando para isso e, naturalmente, a gente vai ter mais resultado. Legal tudo isso, né? Porque esse amadurecimento, ele se reflete em diferentes regiões do país. A gente que trabalha a nível nacional percebe isso, como cidades de interior, cidades satélites, enfim. O padrão de comportamento do consumidor, ele tá muito diferente, né? Então realmente tem essa diferença em ser mais ativo, em como eu estou pronto para ser atendido. As pessoas estão mais críticas, as pessoas elas entendem minimamente a diferença de um negócio para o outro, e isso, claro, precisa ser acompanhado do crescimento e da evolução da clínica, senão a gente fica para trás no mercado como um todo. O tráfego, ele é um tema que realmente poderia ser falado de várias formas, de várias frentes, trazendo as campanhas, os anúncios como um todo, mas tendo essa lógica primordial em mente, né, de que ele é uma peça-chave, mas uma peça meio. Eu preciso ter a estrutura para receber, preciso estar pronto para receber, e eu preciso ter a mentalidade de que esses leads são pessoas, essas pessoas elas precisam ter relacionamento, e para trabalhar o relacionamento eu preciso treinar minha secretária, e então daí por diante a gente volta em todas as chaves, e aí para você poder acompanhar e se aprofundar em cada um desses temas, acompanhe nossos próximos episódios, porque de fato nós vamos trazer especialistas e mais reflexões e mais bate-papo muito gostoso em relação a tudo isso que pode transformar a realidade da sua clínica, se de fato for aplicada a partir de hoje. Eu adorei nosso bate-papo, realmente foi muito enriquecedor, muitos insights. Saí daqui com um papel e caneta na mão e bora praticar, porque, como Samuel trouxe, não existe mágica, existem processos e os processos, eles precisam acontecer. Fechou, pessoal? Bom, a gente fica por aqui, estamos muito felizes de você ter nos acompanhado até esse presente momento. Siga as nossas redes sociais, @alvomídia digital, e o nosso site tem muito conteúdo por lá também, www.alvomediadigital.com. Nós temos também o nosso blog, mas aí você consegue acessar pelo nosso Instagram também. Fechou, pessoal? Um ótimo dia por aí. Abraço, até os próximos episódios. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.